Tirania de Aço Capítulo 826 Sabotagem Itami e seu exército logo se encontraram em uma vila que decidiram ocupar e usar como base de operações para sua próxima investida ao norte. O que deveria ser uma conquista rápida e fácil agora se transformou em uma enorme dor de cabeça para a jovem imperatriz japonesa, que estava profundamente perturbada pelo fato de seus planos de expansão de suas forças armadas terem enfrentado uma nova dificuldade. No momento, ela estava em uma pequena banheira, absorvendo a sujeira acumulada da batalha anterior. Sua mente estava em branco enquanto ela tentava desesperadamente lavar o medo que havia tomado o controle de seu coração. Itami havia assumido que ela estaria lutando contra um exército medieval quando planejou essa invasão, uma que não seria capaz de tocá-la. No entanto, agora ela percebeu que estaria lutando contra um inimigo armado com armas modernas, e isso a aterrorizou. Embora Itami tenha lutado nos campos de batalha feudais do Japão, trocando golpes com homens muito maiores que ela, a ameaça de morte nunca esteve realmente presente. Afinal, ela sempre foi protegida por guerreiros capazes, e estava tão bem blindada que nem arcabuz nem flecha podiam penetrar em seus órgãos vitais e reivindicar sua vida. No entanto, diante de armas modernas, como rifles de precisão semiautomáticos, rifles de batalha e metralhadoras leves, não havia realmente nada que ela pudesse criar que a protegesse contra armas tão avançadas, pelo menos não no momento. Itami, sem saber, se tornou o alvo principal dessa nova insurgência. Por usar medalhas tão chamativas e cores berrantes, ela era um alvo fácil no campo de batalha, e ainda assim ela pessoalmente liderou seu exército no reino Joseon. Se ela soubesse que sua rival, que fica a um mundo de distância, armaria seus inimigos, ela nunca teria vindo aqui. Ainda assim, Itami não sabia como esse Kaiser no oeste havia sabido de suas atividades. Claramente, isso era uma retaliação pela venda de armas modernas ao imperador de Bengala, o que significava que, no mínimo, a influência de Berengário se estendia ao subcontinente indiano. No entanto, o que ela não conseguia entender era como sua rival soube de sua invasão da Coreia. Então, novamente, seu desembarque em Busan também vazou para o exército Joseon. Ficou claro que um de seus ministros estava conspirando contra ela, mas a lista de potenciais traidores era tão grande que ela não sabia por onde começar o processo de identificá-los. Ela supôs que uma preocupação mais premente era como esse traidor conseguiu entrar em contato com a Alemanha. Itami só conseguiu afundar na banheira e ficar de mau humor enquanto expressava seus pensamentos em voz alta. Berengar von Kufstein, quem é você? Enquanto Itami tomava banho na banheira da casa do chefe da aldeia, um pequeno esquadrão de jegue de comandos havia se reunido nas colinas próximas. Seus trabalhos não eram apenas treinar os insurgentes, eles também eram instruídos a realizar operações de reconhecimento e sabotagem. Os rostos desses homens foram pintados em um padrão de floresta, que, quando combinado com seus uniformes de camuflagem e capuzes ghillie, esses soldados alemães eram praticamente invisíveis para as sentinelas japonesas durante as horas do crepúsculo da noite. Embora o líder do esquadrão soubesse que seus homens entenderam o plano, ele o repetiu mais uma vez, especificamente porque um de seus soldados se desviou de suas ordens durante a emboscada mais cedo naquele dia. Ele tinha um tom severo em sua voz enquanto se dirigia aos soldados sob seu comando. Normalmente, eu não faria isso, mas sinto que preciso esclarecer algo depois do que aconteceu anteriormente. Nosso objetivo não é matar a imperatriz. Isso apenas fortaleceria a determinação japonesa de lutar contra nós. As ordens que recebemos são para aturar as forças japonesas nestas montanhas pelo maior tempo possível e forçá-las a recuar para o sul. Então, para deixar isso claro, você não deve prejudicar a imperatriz, embora seus oficiais sejam um alvo fácil. Agora esta operação deve ser feita com o menor número possível de baixas inimigas. Devemos nos infiltrar no acampamento e incendiar seus suprimentos. É isso. Assim que tivermos sucesso na tarefa, devemos nos retirar silenciosamente de volta para a cela mais próxima. Se você precisar eliminar alguém, faça-o às escondidas, com sua faca de bota. Isso é entendido. Os soldados acenaram com a cabeça antes de responderem afirmativamente ao suboficial. Sim, senhor. Ao ouvir isso, o sargento sorriu antes de dar a ordem para iniciar a operação. Tudo bem, vamos fazer isso. O esquadrão do jegue de comando silenciosamente desceu a colina, como se estivesse perseguindo sua presa.
As sentinelas japonesas nem podiam vê-los enquanto se aproximavam lentamente das defesas improvisadas da aldeia. Itami cercou a aldeia com suas carroças e, ao fazê-lo, construiu uma fortificação primitiva. Embora tal coisa fosse facilmente violada, especialmente pelos soldados de elite do Reich. Depois de se aproximar do perímetro das defesas, os Jade-Comandos se dividiram em papéis separados. O sniper, acompanhado pela metralhadora leve, assumiu uma posição de vigilância no morro acima, enquanto os fuzileiros atiravam suas armas e desembainhavam as facas das botas. Esses homens se separaram quando romperam as defesas e silenciosamente mataram as sentinelas japonesas, cortando suas gargantas e cobrindo suas bocas. O atirador observou de longe quando viu os seus companheiros entrarem na vila e abrirem caminho pelas ruas, o tempo todo permanecendo invisível. Eventualmente, ele perdeu de vista os homens quando eles começaram a entrar nos prédios, procurando suprimentos do inimigo. Ele só podia fazer uma oração silenciosa por seus companheiros soldados, pois não tinha mais a capacidade de protegê-los de possíveis ameaças. São Berengário, o bem-aventurado, proteja meus irmãos de armas para que cumpram a sua vontade. Quanto ao suboficial, ele havia arrombado a fechadura da porta de um prédio e forçado a entrada. Tornou-se bastante claro que este era o estoque de alimentos do inimigo, ou pelo menos um dos vários locais. No entanto, havia apenas um problema: havia 2 soldados inimigos guardando os suprimentos. Felizmente para ele, eles não notaram sua presença. Assim, ele deslizou pelos corredores como uma cobra sorrateira, passando totalmente despercebido. Um dos guardas japoneses saiu de seu posto. Por que razão, o sargento não sabia, mas mesmo assim seguiu a sentinela. Após perseguir o homem do lado de fora do prédio, ele percebeu que o guarda japonês estava mijando na parede do prédio. Aproveitando a oportunidade que lhe foi dada, o jegue de comando cobriu a boca do homem por trás, e repetidamente esfaqueou seus rins com a faca, terminando silenciosamente a vida do homem. Ele passou a esconder o cadáver em um barril próximo antes de continuar seu ataque. Depois de cuidar de um guarda, o suboficial secretamente voltou para o lado onde se aproximou do outro. O homem estava obviamente entediado e estava esperando impacientemente que seu amigo voltasse. O veterano jegue de comando viu isso como uma oportunidade e se escondeu atrás de uma parede pela qual o inimigo teria que passar para chegar à porta pela qual o outro guarda saiu. Depois de alguns minutos, o homem começou a gritar em sua língua local. Embora o suboficial não pudesse entendê-lo, ele sabia que o homem estava xingando seu amigo por demorar muito. O guarda japonês passou descuidadamente pelo jegue de comando e, no momento em que o fez, uma lâmina encontrou seu caminho enterrada em seu pescoço, perfurando a artéria carótida como se fosse gelatina. Uma vez que a última das 2 sentinelas foi eliminada, o suboficial alemão prosseguiu pelos corredores em direção ao estoque de alimentos, onde guardou sua faca e tirou uma granada incendiária de seu equipamento de carga. Depois de puxar o pino, ele o jogou nos caixotes de madeira que abrigavam as rações do exército japonês e imediatamente saltou, não querendo estar no prédio quando o termite pegou fogo. Em segundos, a granada explodiu, fazendo com que as chamas se espalhassem rapidamente, consumindo todo o prédio em sua fome. A essa altura, o suboficial havia se retirado e já estava voltando para se reagrupar com sua unidade. Os sinos tocaram por toda a vila quando 3 incêndios distintos ocorreram simultaneamente dentro do acampamento. No entanto, quando o exército japonês pôde responder, os jegue de comando já haviam fugido noite adentro. Enquanto Itami desfrutava de seu banho, a porta se abriu e revelou a expressão de pânico no rosto do general Shiba. Itami ficou surpresa e furiosa por sua preciosa hora do banho ter sido invadida, e instantaneamente cobriu suas partes sensíveis com as mãos, enquanto repreendia o general por suas ações. Você se atreve a perturbar meu banho. Por que eu deveria antes que ela pudesse terminar de repreender o homem por suas ações, ele a interrompeu com uma única palavra: sabotar. A fúria de Itami desapareceu quando ela logo entendeu o que estava acontecendo. Os guerrilheiros atacaram novamente. Ela instantaneamente deu uma ordem com uma pitada de raiva em seus olhos vermelhos sangue. Me dê um momento. Foi só agora que o general Shiba percebeu que estava olhando para algo que não deveria, e rapidamente abaixou a cabeça antes de se retirar. Assim que ele se foi, Itami saiu de seu banho e suspirou pesadamente antes de olhar pela janela e ver as chamas subindo dentro da vila.
Ela só podia se xingar por pisar nas penas da cauda da águia. Ela jurou em seu coração naquele momento que voltaria à Alemanha por sua intervenção na Coreia. Mostrar-me no romance AMT novela A Tirania de Aço capítulo 827 Torneio do Dia da Vitória parte 2 Tirania de Aço C 827 Torneio do Dia da Vitória parte 2 capítulo 827 Torneio do Dia da Vitória parte 2 Horas se passaram desde o início do torneio, e atualmente Artman estava lutando nas finais contra o homem que detinha o título nacional dos pesos livres. Esses dois homens estavam destinados a se enfrentar mais cedo ou mais tarde, mas apenas um sairia vitorioso e reivindicaria o cinturão de campeão do dia da vitória. Artman estava preso no chão e sofrendo uma enxurrada de golpes no rosto. Ele tentou cobrir com as mãos, mas não havia muito o que fazer. Punhos, cotoveladas e cabeçadas choveram sobre seu rosto enquanto o árbitro observava atentamente, prestes a encerrar a luta. Uma advertência verbal foi dada ao homem apenas para esclarecer esse ponto. Lute de volta. Com isso dito, Artman sabia que a derrota era iminente. Assim, ele decidiu ir com tudo. Ele agarrou um dos braços de seu oponente com as duas mãos e o prendeu no peito, enquanto simultaneamente bloqueia a perna do homem e o joelho com o cotovelo e a perna. Depois de sofrer mais alguns tiros na cabeça, ele ergueu os quadris no ar e rolou para uma posição invertida com o que foi chamado de escape-upa. Depois de fazer isso, Artman saiu da guarda de seu oponente e se levantou onde acertou um chute de machado no rosto de seu rival, antes de pisar repetidamente. A multidão estava enlouquecendo com a súbita reversão da sorte. Depois de levar alguns tiros na cabeça, enquanto estava deitado no chão, o adversário lutou para se levantar com uma trocação técnica, mas foi instantaneamente contra-atacado com um chute circular na cabeça que o jogou de volta ao chão. Para finalizar a luta, Artman acertou um chute de futebol bem colocado na cabeça do adversário, que nocauteou o homem completamente. O árbitro imediatamente entrou no caminho de Artman e cancelou a luta, fazendo Artman rugir como um leão e socar seu peito como um macaco enquanto os milhares de cidadãos alemães gritavam e aplaudiam por ele. O homem mostrou o coração verdadeiro ao arrancar a vitória das garras da derrota e o público sabia disso. Até mesmo Lance ficou impressionado com essa performance e torceu pelo homem de sua cabine VIP. Quando o menino olhou para o pai, viu Berengário se levantando de seu lugar e descendo a escada antes de entrar no ringue. Lindas garotas de ringue cercaram o campeão, quando o Kaiser subiu ao palco com o requintado cinturão de campeão na mão. O cinto era feito de couro de crocodilo preto fino, ouro maciço e platina. No centro havia uma placa dourada ornamentada que tinha uma placa hexagonal adicional no centro, que era feita de platina com bordas de diamante. No meio desse hexágono havia um par de asas de águia de diamante, com uma letra S sólida no meio, feita de rubis. O S representava Sieg, ou em outras palavras, vitória. Abaixo deste símbolo em G de S, estavam as palavras Victory Die National Grand Prix Open Champion gravadas na placa dourada. Fora deste hexágono havia um contorno de diamantes que tomavam a mesma forma. Nas laterais desta placa central havia um total de duas placas retangulares menores de cada lado, cada uma com o mesmo estilo da placa central, embora em vez de um S alado, elas tivessem a forma da pátria esculpida em ouro maciço e imposta sobre um hexágono de platina. A inspiração geral para o design do cinturão foi da vida passada de Berengário, que pertencia a uma organização que foi comprada em 2011 pela maior promoção de MMA do mundo e fechada em 2013. As pessoas olharam para este cinto requintado e aplaudiram o homem que o ganhou. Como resultado, Berengar levantou a mão para acalmá-los antes de pegar o microfone do locutor e dizer algumas palavras sobre o evento. Artman Sakoeber, você teve um desempenho esta noite que poucos homens neste mundo são capazes de fazer. Você mais do que mereceu o direito de se chamar campeão do Grande Prêmio Nacional do Dia da Vitória, e é uma grande honra apresentar-lhe este campeonato. Sinto. Como você está se sentindo agora? O lutador, que havia lutado contra 5 oponentes em uma noite, estava exausto além da medida, e ofegava pesadamente no microfone, enquanto respondia a pergunta de Berengário com orgulho esmagador em seu rosto e um sorriso atrevido. Se eu estou sendo honesto, eu me sinto um pouco tonto. Mas isso é provavelmente apenas pela quantidade de socos que eu levei na cabeça hoje à noite. Então nada sério, certo? Em resposta a isso, Berengar riu, assim como toda a plateia.
Foi bom ver que o campeão tinha senso de humor. Berengário olhou nos olhos dele para ter certeza de que estava realmente bem, e o homem parecia bem. Assim, ele enrolou um cinto na cintura de Atimã e agradeceu por seu desempenho. Em nome de toda a Alemanha, quero agradecer pelo desempenho que vocês fizeram esta noite, assim como todos os nossos atletas que participaram deste evento monumental. Para as pessoas que levam a sério as palavras deste homem, não se preocupem, não são médicos de prontidão, prontos para tratar todos os lutadores aqui esta noite. Agora, para todos os bravos homens que demonstraram sua força, honra e coragem nesta noite, vão e descansem, vocês mais do que mereceram. Quanto ao povo da Alemanha, espero que todos celebrem o resto desta noite com uma boa comida. Eu sei que na cidade de Kufstein, assim como nas outras grandes áreas urbanas, há festas em andamento que continuarão noite adentro, onde todos podem desfrutar de uma boa cozinha alemã às minhas custas. Então divirta-se. Depois de dizer isso, Berengário apertou a mão do vencedor do torneio, antes de partir para seu palácio com seu filho e guardas a reboque. Com o fim do torneio, ele teria que entreter seus muitos convidados, a maioria dos quais ficaram incrivelmente chocados com o que testemunharam no desfile. Para surpresa de ninguém, ao retornar ao palácio, Berengário foi cercado por seus convidados. Entre eles estava seu sogro, o imperador Vetranis, que tinha um sorriso feliz no rosto ao se aproximar do Kaiser antes que alguém pudesse chamar sua atenção. Embora o homem estivesse sorrindo, ele estava longe de ser feliz. Na verdade, ele estava totalmente aterrorizado com o que havia testemunhado durante o dia. Aeronaves e veículos blindados. A ideia de que a Alemanha agora controlava a terra, o mar e os céus era realmente uma perspectiva assustadora. Embora guardasse esses pensamentos para si mesmo e, em vez disso, pedisse um minuto do tempo de Berengário. Foi uma cerimônia maravilhosa. Posso dizer que você trabalhou muito nisso, e asseguro-lhe que o Império Bizantino não tem ideias sobre como estabelecer este novo mundo que você revelou existir em todo o Atlântico. Não queremos para pisar no calo do nosso aliado favorito. Se você tiver um minuto, gostaria de falar com você sobre algo importante em relação ao futuro de nossos dois reinos. Levará apenas um minuto. Berengário sorriu e acenou com a cabeça enquanto segurava o ombro de Vetranis em uma demonstração de domínio. O que quer que o imperador bizantino estivesse prestes a pedir, seria grande e, portanto, Berengário tinha que mostrar desde o início que ele era o responsável. Assim, ele levou o homem a uma área isolada onde eles poderiam discutir seus negócios juntos. Depois de se sentar, um servo serviu 2 drinks para os 2 homens, que Berengário provou antes de perguntar o que se passava na cabeça do sogro. Então, o que poderia ser tão importante que você deve me afastar de meus amados convidados? Suponho que isso seja sobre o Egito e a Palestina, não é? Vetranis tinha uma expressão de culpa no rosto enquanto balançava a cabeça em silêncio. Parecia que Berengário o tinha visto completamente e, portanto, estava prestes a falar seus termos quando Berengário ergueu um dedo para silenciar o homem. Como um cão espancado, Vetranis obedeceu rapidamente. Afinal, a Alemanha havia dizimado as forças cruzadas, às quais ele havia se rendido alguns meses antes. Se a Alemanha podia devastar todo o mundo católico a tal ponto, que esperança tinha Bizâncio para competir? Quanto a Berengário, uma vez obediente, Vetranis declarou seus termos. Devolverei o Egito e a Palestina ao seu domínio, com exceção da península do Sinai sob 2 condições. Para começar, quero que você evacue Chipre e o entregue ao Reich. Esta condição não é negociável. Em segundo lugar, você deve estabelecer a região da Síria e a Palestina como uma zona autônoma, que permite a coexistência pacífica de cristãos e muçulmanos. A última coisa que preciso é que você se encontre em outra guerra com seus vizinhos muçulmanos. Se você concordar com estes termos, poderá considerar as regiões mencionadas como parte do Império Bizantino mais uma vez. O que você disse? Nós temos um acordo. Vetranis pensou nessas condições em silêncio por vários momentos. Quando comparado com o Egito e a Palestina, Chipre era uma região insignificante. No entanto, ficou claro para o homem que Berengário queria criar uma base naval lá e possivelmente uma base aérea, se tal coisa pudesse existir. Sem dúvida, isso seria bastante problemático para o Império Bizantino. No entanto, se Berengário realmente desejasse a ilha, ele poderia simplesmente ocupá-la com força,
e não havia realmente nada que Vetranis pudesse fazer a respeito. Assim, após vários momentos de contemplação, o imperador bizantino acenou com a cabeça e submeteu-se às exigências de Berengário. Muito bem. Se isso é o preço que devo pagar, que seja. Ao ouvir isso, Berengário sorriu e deu um tapinha nas costas do homem, antes de se levantar de seu assento. Havia muito o que comemorar, e ele não queria passar mais tempo isolado naquele quartinho com o sogro. Venha, aproveite as festividades. Há muita conversa a ser feita e pouco tempo para isso. Espero que você se divirta. Dito isto, Berengário e Vetranis voltaram à festa. Chipre seria evacuado nos próximos dias, onde uma base naval e uma base aérea seriam estabelecidas, o que garantiria o domínio absoluto de Berengário sobre o Mediterrâneo. Quanto ao Egito e a Palestina, voltariam às mãos do Império Bizantino, com uma pequena parte da península do Sinai sob o controle do Reich. Tirania de Aço capítulo 828 rejeitado enquanto Berengário estava negociando com o imperador bizantino sobre os direitos do Egito, Palestina e Chipre, um de seus muitos convidados estava à espreita. Robert Stuart, o príncipe herdeiro da Escócia, acompanhou seu pai ao Reich depois de ser convidado a testemunhar as comemorações do Dia da Vitória. O Reino da Escócia teve pouca interação direta com o Império Alemão, no entanto, seus mercados eram dominados por produtos alemães. Por que foi isso? Por causa de seu comércio com a União Kalmar. O rei da Escócia, um homem chamado Charles, tinha relações cordiais com o rei da Dinamarca, que o havia advertido para não se envolver com os assuntos da Alemanha depois que ela subiu ao status de grande potência. Um aviso que Charles levou a sério. Por causa disso, a Escócia foi um dos dois reinos católicos que não sofreram nas mãos do Reich durante a breve guerra que viu a queda do papado e da maioria das famílias reais da Europa. A partir do momento em que Charles e seu filho Robert pisaram nas fronteiras do Reich, eles perceberam que estavam, de fato, vivendo um mundo diferente do povo alemão. Se a viagem de trem até a capital alemã não foi chocante o suficiente, então o dirigível e as luzes da cidade eram realmente maravilhas que confundiam a mente. Por causa disso, Robert parecia interessado em tomar uma mulher alemã como esposa, mesmo que apenas para se gabar. Afinal, era bem sabido que as mulheres alemãs lutavam e competiam umas com as outras para se casar com o melhor dos homens alemães. Eles tinham até desenvolvido uma reputação de serem frios com os estrangeiros. Este foi definitivamente o caso, pois Robert conversou com uma princesa da Baviera. Anne von Wittelsbach era a filha mais nova do rei da Baviera. O outrora infame duque de Ege von Wittelsbach havia sido elevado ao status de rei da Baviera após a unificação do Império Alemão. Anne era uma beleza estonteante e ainda não estava em idade de casar, por isso o príncipe da Escócia pensou que talvez pudesse ganhar seu interesse. No entanto, enquanto ele falava sobre a Escócia e as batalhas em que havia lutado, a garota parecia totalmente desinteressada, como se estivesse falando com um caipira. A jovem beleza revirou os olhos antes de dizer não tão educadamente ao príncipe escocês para ir se foder. Sinto muito, príncipe Robert, não é? Tenho certeza de que suas intenções são genuínas, mas não tenho interesse em me casar com um homem estrangeiro. Se não se importa, tenho assuntos mais importantes a tratar. Um prazer conhecê-lo, no entanto. Robert ficou chocado ao ouvir isso. Ele era um príncipe, e ele era bonito para arrancar. Por que a princesa da Baviera reagiria tão snob em relação a ele? Quem ela pensava que era? Seu reino nem era independente, era um estado subordinado à Áustria. Ele queria amaldiçoar a mulher, mas notou os olhares que estava sendo dado. Esta era a terceira princesa alemã com quem ele tentava falar, e a única boa o suficiente para lhe dar uma boa hora do dia. Ele mal podia acreditar por que essas mulheres o tratavam dessa maneira. Embora enquanto ele olhava ao redor da sala, ele poderia dizer que não era apenas ele. Outros príncipes e duques estrangeiros estavam tendo igual dificuldade em se aproximar das princesas alemãs. Por fim, o homem decidiu que, se não pudesse chamar a atenção de uma princesa alemã, teria que descer na hierarquia nobre. Embora tenha manchado seu orgulho, ele se aproximou da filha de um duque alemão, cuja aparência era bonita, mas não deslumbrante. Olá, eu sou o príncipe Robert Stuart da Escócia. Seria uma honra se eu pudesse ter o nome de uma bela jovem como você. A duquesa deu duas olhadas no homem e zombou antes de retornar a conversa com outra nobre alemã. Essa ação surpreendeu Robert.
Ele era claramente mais bonito do que a mulher e ainda por cima era um príncipe. Por que ela não estaria interessada nele? Ele tinha que descobrir a resposta para essa pergunta, e mais uma vez tentou se intrometer na conversa da garota. Desculpe-me. Você não me ouviu? Eu sou um príncipe. Você não deveria me mostrar algum respeito? A mulher nem sequer olhou para Robert. Ela ignorou completamente o homem como se ele fosse invisível. Um gesto tão rude quase fez Robert querer dar um tapa na cara da cadela. No entanto, com a multidão de guardas armados presentes nesta câmara, sem falar no palácio como um todo, ele sabia que seria expulso do local se fizesse tal coisa. Assim, ele só conseguia respirar fundo e suspirar pesadamente antes de tentar a sorte com outra garota. Depois de 10 minutos, Robert se aproximou de 4 duquesas, 2 condessas e até mesmo uma baronesa, nenhuma das quais estava disposta a dar-lhe a hora do dia. Tendo sofrido várias greves, ele acabou no bar bebendo suas mágoas, onde os outros nobres estrangeiros que estavam em posição semelhante se reuniram em depressão. Quando Robert pegou sua bebida do barman, ele notou que ela era uma jovem particularmente bonita. Afinal, Berengário gostava de ver mulheres bonitas e, por isso, a equipe do palácio estava cheia delas. Naturalmente, seu barman pessoal não foi exceção. Depois de alguns drinks, Robert decidiu tentar a sorte com uma garota comum. Obviamente, ele não pretendia se casar com uma mulher de baixo nascimento, mas se ela pudesse aliviar sua dor por algum tempo, seria algo para se gabar em casa. Assim, ele cuspiu a primeira linha que conseguiu pensar, esperando que a mulher se jogasse nele simplesmente porque ele era um príncipe bonito. Alguém já te disse que você tem os olhos mais lindos? A mulher apenas suspirou de aborrecimento enquanto limpava uma classe vazia com um pano. Robert era apenas um dos muitos caras que ela viu atacar durante a celebração, e ela sentiu que esses idiotas continuariam em seus caminhos até que alguma garota lhes contasse a verdade honesta. Assim, ela não mostrou ao príncipe o respeito que um homem de sua posição geralmente tinha e, em vez disso, respondeu sem rodeios aos seus avanços. Você deveria saber que você é o 7º príncipe estrangeiro até agora esta noite para tentar me pegar. Acredite em mim quando eu digo, eu ouvi falas melhores de caras mais bonitos e recusei todas. Já que vocês estão tendo tantos problemas com as damas, permita-me explicar exatamente por que você nunca poderá cortejar uma nobre alemã. Aqui, no Reich, vivemos uma vida de tal luxo e conveniência que até mesmo um barman como eu pode afirmar com a maior certeza que vive uma vida de maior conforto do que você. Na verdade, meu chefe, o Kaiser, me paga excepcionalmente bem para lhe servir bebidas e ouvir seus problemas. Tanto que provavelmente tenho mais riqueza do que você, o príncipe da Escócia, tem. Para essas mulheres nobres, cujas famílias estão acima e além do que eu jamais poderia sonhar em fazer, vocês, príncipes estrangeiros, são um par em potencial pior do que um plebeu alemão. Porque se eles se casassem com você, seriam forçados a deixar a riqueza e a prosperidade do Reich e, ao fazê-lo, viveriam uma vida pior do que nossos cidadãos mais pobres, como a princesa de seu reino atrasado. Se estou sendo brutalmente honesto, você teria dificuldade em encontrar qualquer mulher alemã que estivesse disposta a se casar com você pelas mesmas razões. Claro, eles podem ganhar o prestígio de ser uma princesa, mas suas vidas seriam piores se eles tomassem uma decisão tão tola. Deixe-me perguntar algo. Você participou da comida que foi oferecida pelo palácio? Sim. Você está ciente de que esses são pratos que até os plebeus podem comer regularmente? Claro, os cozinheiros são mais habilidosos aqui no palácio, mas você pode encontrar um nível semelhante de qualidade em restaurantes em todo o Reich. As pessoas comuns da Alemanha têm acesso imediato a luxos que até mesmo seu nobre mais rico lutaria para pagar diariamente. Além do luxo e conveniência que temos acesso, nós alemães também vivemos em uma sociedade segura com a confiança de saber que nenhum exército estrangeiro poderá entrar em nossas terras. Além de nossas defesas nacionais, também temos um sistema legal robusto, que pune os criminosos severamente. Por causa disso, não precisamos nos preocupar com batedores de carteira, salteadores, assassinos e estupradores. Você pode dizer que seu reino está desprovido de tal crime. Então, antes de ficar chateado com toda mulher que o rejeitou, talvez você deva entender que as razões para fazê-lo são perfeitamente válidas.
O fato é que você oferece menos como parceiro em potencial do que um plebeu alemão e é por isso que você nunca será capaz de cortejar com sucesso uma mulher alemã. Então, por favor, tome esta bebida e aproveite a noite, em vez de ficar de mau humor como uma criança porque você foi rejeitado. Robert mal podia acreditar em seus ouvidos quando ouviu tudo isso, e ele não estava sozinho. Todos os nobres estrangeiros que procuraram fazer amizade com as nobres alemãs ficaram surpresos ao ouvir tudo isso. Por outro lado, quando pensaram nas maravilhas que viram desde que visitaram o Reich pela primeira vez, talvez as palavras duras desses bartenders fossem verdadeiras. Tirania de Aço capítulo 829 Uma torrada gelada. Berengário estava sentado à cabeceira da sua mesa. Em todo o refeitório de seu palácio, muitas mesas foram arrumadas para seus convidados importantes de todo o Reich, Europa e Mediterrâneo. Ele havia falado com muitos deles até aquele momento, mas agora, enquanto a comida era trazida para as mesas, ele decidiu fazer um brinde adequado para todos ouvirem. Com o tilintar de um copo, a sala foi silenciada, enquanto todos os olhos se voltavam para o Kaiser, que estava vestido com seu traje mais real. Um sorriso curvou-se em seus lábios, enquanto ele olhava para os governantes do mundo ocidental, como se todos estivessem abaixo dele. Porque, na verdade, todos eles eram. Foi essa a aura de confiança que prevaleceu durante todo o seu brinde. Se eu pudesse ter toda a sua atenção, eu gostaria de fazer um brinde. Já se passaram 10 anos desde que eu recebi qualquer aparência de poder em minha vida, e em uma única década, eu fiz mais por este mundo do que qualquer homem que tenha vindo antes de mim. De um lamentável barão, criei um império que não tem rival neste mundo. Ou assim eu gostaria de dizer. Eu gostaria de poder dizer a todos vocês que o Reich não tinha igual neste mundo. Que deste dia em diante, existiremos em uma nova era de paz e prosperidade, não tendo que nos preocupar com coisas como ameaças externas. No entanto, esta não é a realidade. Hoje eu gostaria de anunciar que meus agentes descobriram um império em ascensão do outro lado do mundo chamado Japão. Este não é um império construído sobre o sistema antiquado do feudalismo. Nem este é um império cujos soldados empunham armas primitivas como espadas e arcos. Não, este é um império cuja capacidade militar está quase no mesmo nível do Reich. Fuzis de ferrolho, canhões giratórios, artilharia de carga pela culatra, navios de guerra movidos a vapor. Todas as coisas que usamos para unir nosso império e dominar o mundo estão nas mãos deste império oriental que está, enquanto falamos, conquistando seus vizinhos em uma tentativa de expansão militar. Em uma ilha no extremo leste, uma mulher nasceu durante um período de guerra em uma família nobre menor. Através de sua própria engenhosidade e invenções, ela havia garantido paz e prosperidade para sua casa, que atraiu os olhares gananciosos de homens poderosos. Em uma série de guerras, essa jovem lutou contra esses homens, o que acabou resultando na unificação de seu povo dentro de um único império sob sua bandeira. Parece familiar, não é? Pois a mesma coisa aconteceu aqui em Kufstein ao longo da última década. Quase inconcebível que duas pessoas se destacassem em suas partes do mundo exatamente ao mesmo tempo, por meio de métodos semelhantes. Vou dizer a todos vocês algo importante. Esta mulher está ciente de nossa existência e já demonstrou sinais de hostilidade para conosco. Se este império mostrar suas presas contra o Reich, isso resultará em uma guerra com baixas como este mundo nunca viu. É por causa dessa ameaça, velada por trás do nevoeiro da guerra, que estou anunciando uma expansão militar imediata neste tempo de paz que agora temos à nossa disposição. Anteriormente, as leis de recrutamento foram estabelecidas para garantir que o exército alemão fosse sempre capaz de enfrentar qualquer ameaça que o Reich pudesse enfrentar. No entanto, fui negligente com essas leis, principalmente porque acreditava que não havia força nesta grande terra que pudesse desafiar nosso império. No entanto, com esta notícia de uma potência industrial emergente no Extremo Oriente, não tenho escolha a não ser decretar plenamente o recrutamento. Daqui em diante, todo homem de 18 a 21 anos será recrutado para as Forças Armadas do Reich por um total de 4 anos. Também aceitaremos voluntários com idades entre 14 e 18 anos para servir meio período nas Forças Armadas, caso assim o desejem. Há aqueles de vocês aqui hoje que pensaram que, ao acabar com a ameaça do papado e o domínio que eles tinham sobre a Europa, poderíamos gastar menos em nossas Forças Armadas e nos concentrar em empreendimentos pacíficos. Estou aqui para informá-lo que você está absolutamente errado.
Para o futuro previsível, estou aumentando o gasto de nosso orçamento militar nacional com as Forças Armadas de 10% para 15%. Senhoras e senhores, é o fim de uma era. O cavalo, como instrumento de guerra, tornou-se obsoleto. Para a cavalaria que passamos uma década e aumento de custos considerável. Vamos desmantelar seus regimentos e incorporá-los à infantaria, que não marchará para a batalha a pé, mas cavalgará nas chamas da guerra na traseira de veículos blindados. Nossos fuzileiros não devem remar até a costa em barcos de madeira, mas se posicionar em grandes embarcações de assalto, projetadas explicitamente para transportar homens e veículos para as praias de nossos inimigos. A Alemanha possuirá a terra, o mar e os céus deste mundo, e qualquer desafiante às terras que reivindicamos será destruído. Isso significa que o novo mundo, a totalidade dele, está fora dos limites para aqueles monarcas mesquinhos aqui que pensam que tem uma chance de se expandir agora que o papado está fora do caminho. E para todos vocês, que pensam que porque um rival da Alemanha apareceu neste mundo, você pode simplesmente mudar de lado e ganhar o apoio do Império Japonês. Eu quero que você saiba que se você se envolver em uma ação tão tola, eu não vou parar até que você e seu povo sejam esmagados sob a bota do Reich. Depois de fazer este discurso à sala tão silenciosa, a notícia de um novo e poderoso rival não augura nada de bom para os alemães na plateia, e as ameaças que Berengário havia feito aos outros reinos foram suficientes para revirar o estômago de qualquer um, especialmente depois de todos eles conheciam o poder do Reich. Linde, que estava sentado ao lado de Berengar, olhou ferozmente para o homem. Ele realmente tinha que ir e azedar um dia de celebração dizendo a todos que a paz que eles lutaram uma década para alcançar era apenas temporária. A bela ruiva pôde apenas suspirar e tomar um gole de seu vinho. Ela já estava ciente das estratégias de Berengário para combater a rápida ascensão de Tamir ao poder. No entanto, isso não era importante. No momento ela decidiu aproveitar para informar Berengário que já havia limpado a bagunça de Arnulfo. Você deve saber. O problema no novo mundo já foi resolvido. Berengar olhou para Linde com uma pitada de surpresa no rosto antes de pedir esclarecimentos. O que você quer dizer? Como você cuidou disso? Linde comeu um pedaço de seu schnitzel com o comportamento gracioso de uma imperatriz antes de informar ao marido sobre o que ela havia feito enquanto ele estava ocupado orquestrando o evento de hoje. É simples. Ninguém sabe realmente o que aconteceu, então, para controlar a narrativa. Despachei meus agentes para o novo mundo. A história oficial é que Arnulfo foi manipulado pelos nativos para atacar os cidadãos de Bereald. Os selvagens mentiram para o homem e informaram-lhe que a colônia de Bereald estava se preparando para atacar Nova Viena, forçando Arnulfo a enviar tropas para investigar essas alegações até que ele pudesse receber as devidas ordens de você. Para encerrar essa pequena mentira, informei aos sobreviventes de Bereald que a única maneira de se absolver dos crimes de atacar soldados pacíficos da coroa era corroborar minha história e alegar que os nativos lhes deram informações falsas sugerindo que a Nova Viena tinha planejado aniquilar sua colônia. Enquanto falamos, os cidadãos de Bereald estão espalhando o boato de que os nativos planejaram desde o início instigar o conflito entre as duas colônias, e que a única razão pela qual eles sobreviveram foi porque você deu a ordem de retirada. Os sobreviventes também dizem que Arnulfo foi traído pelos selvagens e morto a sangue frio. Em pouco tempo, o sentimento antinativo se espalhará e o povo de Nova Viena fará fila para se juntar ao exército colonial, para que possam vingar pessoalmente seu governador caído. Berengar exibiu um belo sorriso ao beijar Linde nos lábios diante de toda a plateia. Nenhum deles ouviu o que ela disse, pois havia 1000 conversas acontecendo, e ela estava particularmente quieta enquanto falava de seus planos. No entanto, depois de beijar a mulher, Berengário sussurrou algo em seus ouvidos que só ela conseguiu ouvir. Eu amo o quanto você pode ser uma putinha desonesta. Como um agradecimento especial por limpar minha bagunça, eu vou recompensá-la da maneira que você desejar depois que a celebração acabar. Linde apenas sorriu com o elogio que recebeu. Berengário costumava usar palavras como cadela, puta ou boceta como termos de carinho para com a Linde. Como uma masoquista hardcore, ela se divertiu com isso. No entanto, se alguém dissesse palavras tão vis para ela, provavelmente acabaria morrendo de uma batata envenenada. Assim, Berengar e Linde aproveitaram o resto da festa, antes de fugir para seus aposentos e aproveitar a noite no abraço amoroso um do outro. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal.
O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.